Oi, tudo bem? Você sente que o dinheiro evapora no final do mês? Imagine você descobrir que mais de 50% da sua renda vai para coisas supérfluas, coisas não essenciais, despesas que não são necessidades básicas da sua vida. E isso é muito comum de acontecer, viu? Vamos lá? Oi, eu sou o Sérgio Sorrentino e nessa terceira aula do nosso curso de Orçamento Pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre continuar a parte da criação do orçamento, parte 2. Conversar sobre despesas não essenciais e métodos para que a gente possa administrar de forma assertiva o nosso orçamento. Bom, vamos começar aqui a aula 3 e a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: e aí, como foi colocar no papel e fazer o seu radiograma financeiro? Conseguiu fazer? Colocou todas as receitas? Conseguiu colocar as despesas essenciais? Agora a gente vai conversar sobre as despesas não essenciais. Passaram raiva de coisas que talvez você considerava que eram essenciais e talvez não sejam essenciais. O ponto aqui não é a gente criar problema ou criar atrito entre o que é essencial e não essencial. A questão aqui é a gente começar a criar alguns filtros, algumas regras, algumas priorizações para poder entender. Mas isso não significa que a gente não tenha que ter despesas não essenciais. Tudo bem? Só que a quantidade que a gente tem que alocar para cada uma dessas despesas é que a gente precisa começar a rever. Talvez eu possa tirar alguma coisa das minhas despesas não essenciais para coisas que realmente eu preciso que sejam feitas. Por exemplo, eu preciso talvez tirar uma parte de coisas que não sejam essenciais para ajudar a pagar o aluguel da minha casa, por exemplo. Por quê? Porque é essencial. Mas aí quando a gente começa a fazer essa separação, a gente começa a facilitar a nossa vida para identifico e administro de forma assertiva para eu poder ter qualidade de vida, tá bom? Então agora a gente já vai passar para o radiograma financeiro. Então, recapitulando, aqui a gente vai colocar todas as rendas que vocês têm. Cada um coloca a renda. Pode ser individual, pode ser familiar, se for em duas, aqui a gente pode colocar isso juntos, tá bom? Coloco todas as despesas que a gente tem. E aí, as despesas essenciais nessa planilha 2. E agora na linha 3 a gente coloca as despesas não essenciais. Então a gente vai começar a ver alguns tipos de duplicidade, né? Então nas despesas essenciais tinha lá locomoção. Nas não essenciais a gente tem transporte. Então, por exemplo, eu não utilizo na locomoção. Então, pode ser que eu não utilize lá o ônibus ou algum tipo de transporte coletivo, transporte público. Mas eu posso utilizar aqui um transporte, eu posso ter um carro. Então, se eu tenho um carro, uma moto, que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, um financiamento. Então eu tenho que pagar um financiamento, eu tenho que pensar que ele vai ter um combustível, eu tenho que pagar combustível, eu tenho que pensar que ele vai ter um carro, vai ter um seguro. Então se ele tiver seguro, por que ele vai ter um seguro? Porque se eu não tiver o seguro, eu vou estar perdendo e acontece alguma coisa, eu posso perder o meu patrimônio. Então aquela ideia de começar a construir um patrimônio de forma segura. Não adianta eu ter um carro, pagar financiamento e não ter seguro. O carro é roubado, eu tenho que continuar pagando financiamento e além de tudo não tenho como fazer. Então a ideia de manter algumas coisas é exatamente o que a gente procurou, o que eu procurei colocar aqui foi exatamente quais são as coisas que eu preciso ter de despesas para, por exemplo, manter um carro. Tem o IPVA que eu tenho que pagar anualmente, tem o licenciamento. Se eu tenho um carro, uma moto, provavelmente eu vou ter que ter um gasto aí de estacionamento quando eu vou parar o carro em algum lugar, talvez gastar porque eu não tenho vaga na minha casa hoje, então talvez eu tenha que alugar uma vaga para poder parar o carro à noite, ou garantir que o seguro também o faça, ou vou passear no final de semana, então também tenho que pagar um estacionamento, talvez um pedágio, e com certeza eu tenho manutenção. Não é só por combustível no carro. Existe uma manutenção periódica que precisa ser feita para garantir que eu continue com aquele patrimônio de forma utilizável, tá bom? E aqui eu já coloquei de uma forma para que, não tenho um carro só, tenho dois. Legal. Eu coloco aqui o primeiro carro, a primeira moto, né? E aqui eu coloco o segundo, né? Já com essa questão de transporte até a linha 17. E aí você vê que na linha 18 e 19
eu já começo a pensar o seguinte: eu posso ter que pagar um táxi, posso ter que pegar um Uber, posso ter que ter um transporte extra para alguma coisa que eu tive que fazer. Tudo bem, acontece. Só que aqui a gente está alocando como despesas não essenciais, porque o básico seria pegar lá um transporte coletivo se afetar, se estiver diretamente relacionado com manter a estrutura da minha casa. Se não tiver relacionado com manter a estrutura da minha casa, o que a gente faz? A gente simplesmente fala assim, cara, isso aqui é não essencial. E tudo bem ter uma despesa não essencial, tá bom, gente? Nesse momento a gente está anotando aonde que a gente está gastando os nossos recursos. Por isso que não precisam se preocupar, pô, mas é muita coisa essencial. A gente vai ver isso depois. Agora a gente só vai colocar aqui que é não essencial. Educação. Por que educação é não essencial? Se vocês lembrarem o conceito do que eu coloquei como essencial lá, segundo Dave Ramsey, é exatamente o que? É manter a estrutura da casa. Educação, eu não estou mantendo a estrutura da casa, é uma coisa a mais. Ou seja, eu preciso me desenvolver? Sim, preciso. Posso fazer uma especialização, uma pós-graduação, escola dos filhos, tenho que pagar? Não tem problema. Então a gente coloca aqui como por que é não essencial. Eu só quero que vocês entendam a separação. É não essencial porque ela não afeta diretamente as paredes da minha casa, a estrutura da minha casa. Mas, a hora que ela tiver encerrado, finalizado ou acabar aquele curso, de repente eu posso aumentar as minhas entradas. Eu vou estar me desenvolvendo em alguma coisa que eu posso melhorar em outros pontos. Então, por isso que educação não é essencial no sentido básico que a gente está tratando aqui, mas é tão importante quanto. Então, se eu tiver, eu coloco aqui a parte de educação. Diversão é tão importante como qualquer uma dessas outras coisas. Não adianta a gente pensar que a gente só vai trabalhar. A gente vai no cinema, a gente tem passeio, a gente tem lazer, a gente tem as saidinhas que a gente dá, a gente vai conversar com os amigos, você sempre tem alguma coisa ali. Mas aqui começa a ter algumas coisas, né? Netflix, Amazon, TV por assinatura, viagens, hobbies, jantares. São diversões? São. Mas aí a gente começa já a identificar algumas coisas. Que, se vocês já tiverem preenchido, vocês vão ver que de repente vocês têm mais de um, dois, três. Para vocês terem uma informação, saiu uma pesquisa um tempo atrás que o brasileiro não tem somente um streaming de filmes. Ele costuma ter 5, 6, 7 streams de filmes na sua casa, de séries. Pergunta é, não tem problema nenhum ter, né? Mas talvez numa situação que, como eu perguntei anteriormente, dos 20, tem uma redução de 20% das minhas receitas, o que eu penso em cortar? O meu mercado, de repente alguns desses streamings que eu posso utilizar. Então, você vê que aqui a gente já começa a ter o contraponto de, cara, caso aconteça alguma coisa, como é que eu posso fazer para manter a minha estabilidade financeira? Por isso que é importante essa questão de fazer o orçamento, tá bom? Outros, né? Tenho animal de estimação, salão de beleza, imprevistos, lanches, jantares. Lembra que eu falei da roupa, do sapato, que se você compra um só, é para o básico para manter a estrutura da casa. Mas a partir do momento que o segundo par é 50%, já não é mais para manter a estrutura da casa. É mais barato? É, mas é uma despesa não essencial. Posso ter? Olha, se tiver dentro do seu orçamento e tiver condições de você arcar, por que não comprar um segundo par com 50% de desconto? Mas olha a premissa que eu estou dando. Estou falando que se couber no seu orçamento, não significa que você tem o seu orçamento pronto, você sabe quanto que você tem alocado para cada uma desses orçamentos, para cada uma dessas linhas que a gente está tratando, e sabendo disso, você sabe que dá para ter, por exemplo, 50% de desconto num sapato que eu posso utilizar daqui a 2 meses. Mas, se eu não tiver no orçamento, vale a pena eu gastar mesmo dando 50% de desconto? Vale a pena eu investir nisso? Fica a pergunta aí para você. E aqui a gente está falando de serviços financeiros. Quanto que eu pago de manutenção de conta? Eu tenho algum outro tipo de produto no banco? Tem mais alguns outros serviços, juros, tarifas de cartão, tarifas, taxas de banco, tarifas de cartão de crédito, qualquer outros serviços financeiros que a gente tem, aqui ainda não dívidas, mas serviços financeiros, tá bom? E agora a gente vai falar de uma parte que também é crítica para todos aí, né? Considerando a pesquisa do Serasa, a gente sabe que 77% da população brasileira está endividada. Então, essa também é uma parte crítica dentro do nosso radiograma. Por quê? Porque é aqui que a gente vai identificar o problema que o brasileiro hoje tem enfrentado. Então, aqui a gente vai anotar exatamente. Eu tenho dívida no banco? Tenho. Dívida de quê? Cheque especial, consignado, empréstimo pessoal, outro tipo de empréstimo. Então, eu venho aqui e coloco o valor
coloco aqui o valor total, o valor aqui que eu tenho, o valor total da dívida, caso seja maior do que uma parcela só, né? Total de parcelas que eu tenho e o risco. Por que o risco? Porque é o seguinte, vamos supor aqui que eu devo para minha mãe. Então eu coloco aqui que eu devo para minha mãe. Qual que é o risco de eu não pagar essa dívida? O risco de eu não pagar essa dívida é o risco de eu não pagar essa dívida significa que, por exemplo, eu não vou mais poder ver minha mãe. É um risco. E se eu tiver um empréstimo da minha casa, um financiamento da minha casa? Qual que é o risco de eu não pagar esse financiamento da minha casa? É que o banco pode vir a tirar a casa e eu vou ficar sem morar. Então, voltando um pouco naquele conceito. E eu vou ficar sem ter lugar para morar. E aí vamos voltar para aquele conceito das quatro paredes da casa. Se eu deixo de pagar o financiamento da minha casa, significa que eu estou afetando exatamente a minha estrutura da minha casa. Então, por isso que, por exemplo, a dívida, no caso aí, essa dívida de financiamento imobiliário, por exemplo, é uma dívida que seria uma das primeiras que eu não deixaria de pagar nunca. Por quê? Porque senão eu perco a minha habitação, a minha estrutura da minha casa. Só esse? Não, mas aí a gente avalia e vocês preenchem exatamente as dívidas que vocês têm aqui. Empréstimo pessoal, empréstimo de outros, se tiver familiares, se tiver cartão de loja de departamento, se tiver crédito, se tiver devendo dinheiro para alguém com alguma J, você coloca aqui e coloque exatamente o valor que você paga por mês, o valor total da dívida, o total de parcelas que vocês têm e o risco referente a esta dívida. Tudo bem? E a quinta parte, dentro do nosso radiograma, é que a gente vai ver o quê? Vai ver a parte de reservas. Já tenho uma reserva, essa reserva já me atinge 6 meses do meu gasto. Ah, não, eu já consigo fazer um investimento. Legal, então eu já coloco aqui exatamente, ah, não, tem aqui uma caixinha, tem uma reserva para emergência, já tem um tipo de investimento. Aqui a gente está colocando só o número geral, sem entrar em detalhes de investimento, porque a ideia é a gente construir o radiograma juntos. Então eu não preciso saber exatamente detalhado quais são todos os seus investimentos, mas sim separar. Ó, isso aqui é uma caixinha, isso aqui é para emergência, isso aqui é para investimento, para que vocês mesmos possam ter uma visão da onde que você está alocando os seus recursos. Tudo bem? Então vamos começar a analisar aqui o radiograma que vocês fizeram. Aqui tem as vendas, as despesas essenciais, não essenciais, dívidas, reservas. E aí quando a gente olha aqui para o resultado, a gente vê aqui que o resultado está azul. Se está azul, significa que eu estou com receitas. Eu estou com as receitas maiores que as minhas despesas. Tudo bem? Então tem aqui 9,35% legal. Estou criando, conseguindo construir um patrimônio. Talvez eu possa pensar em investir um pouco mais, aumentar um pouco mais essa reserva. Né? Para que eu tenha uma situação de uma reserva de emergência, considerando todas as despesas essenciais e não essenciais, eu precisaria ter investido como uma reserva de emergência R$ 46.000, 710. Para ter uma reserva de emergência sugerida somente considerando despesas essenciais, 22 mil. O quê? O que são essas despesas sugeridas, essa reserva de emergência? Aqui considera, na primeira, dos 46 mil, está considerando todas as suas despesas. Então, vamos supor que eu perco o emprego hoje. Se eu perdesse o emprego hoje, nesse cenário que está aqui na planilha, pararia de entrar as minhas receitas, tá? E eu precisaria de 46.710 para me manter durante 6 meses, sem entrar nada, mas continuando com as minhas despesas, tanto essenciais quanto não essenciais. Tudo bem? Agora, quando eu olho aqui, que é o segundo, para que eu supra, se eu perder o meu emprego hoje, para que eu supra somente as minhas despesas essenciais, a minha reserva de emergência deveria ser por volta de 22.320. Então aqui já te dá uma primeira visão de quanto eu precisaria ter de uma reserva de emergência para garantir 6 meses de segurança e estabilidade para minha vida, para minha família, tá bom? Aqui ele já dá uma análise de algumas coisas, do peso de cada categoria. Então quando a gente olha aqui o peso de cada categoria, a gente vê que está muito centralizado ainda o quê? Em renda fixa, em salário. Eu ainda não tenho renda extra o suficiente ou renda passiva o suficiente para, por exemplo, largar o meu emprego e viver de renda. Não tenho como.
consigo identificar que, por exemplo, dentro das despesas essenciais, ó, a casa é o que mais está impactando, em segundo é a saúde. Então você consegue ter uma visão dessa forma. E aqui já dá uma visão também do planejamento anual. Então, por exemplo, pegar aqui de sua renda. Se sua renda é R$ 9.000, em 12 meses você vai ter R$ 108.000 no ano. Por que isso? Para que a gente possa começar a pensar em planejamento futuro. Mas aqui ele já está te trazendo uma foto do que você tem hoje pensando nos próximos 12 meses, tá bom? Esse gráfico, vamos olhar aqui. Neste gráfico aqui de baixo, nessa análise aqui de baixo, você vê exatamente, ó, que as entradas, ó, são aqui sua renda, que seria o seu salário, mais renda extra e mais renda passiva. Então você vê que você tem realmente uma entrada muito grande, renda e renda passiva. Então, e que as suas entradas são maiores que as suas despesas, que são essenciais, não essenciais e as suas dívidas. Então aqui você está num cenário que você está pagando suas dívidas, eu tenho despesas essenciais, tenho despesas não essenciais, e estou pagando as minhas dívidas e ainda está me sobrando um pouco de dinheiro nesse sentido. Tá bom? E aqui ele faz exatamente essa análise dos 50, 30, 20, que é uma das que a gente vai aprender a fazer hoje, que seria o quê? É alocar 50% das minhas receitas em despesas essenciais, 30% em despesas não essenciais e 20% eu deveria começar a construir minha reserva financeira. Então, nesse caso específico, você vê, ó, ele tem um gasto muito grande em despesas não essenciais. Mesmo estando dentro do orçamento, ou seja, mesmo sobrando R$ 1.000 por mês, nesse caso específico, ainda assim você vê que tem muita despesa não essencial alocada aqui. Então, um planejamento, uma boa visão seria como é que eu faço para começar a reduzir, o que eu posso reduzir dessas despesas não essenciais? Eu posso até pensar em aumentar um pouco as despesas essenciais. Talvez tenham coisas que eu preciso fazer, talvez eu possa comprar um pouco mais no mercado, algum cenário de utilizar melhor as minhas despesas essenciais para poder parar de gastar em algumas coisas de não essenciais. E aqui ele está fazendo uma reserva de R$ 100 por mês. Talvez ele precise aumentar essa reserva. Aqui ele está falando de o ideal seria cerca de quase R$ 2.000, 1.949. Então você vê que ele já te dá uma visão de, olha, essa é a sua situação atual. Ó, o ideal seria o quê? Aumenta um pouquinho aqui suas despesas essenciais, ou seja, realoca do que é não essencial para essencial, mas o realocar não é simplesmente pegar o dinheiro e colocar em outro lugar. É, por exemplo, parar de comprar o iFood e de repente começar a colocar em casa, colocar compra da casa. Estou dando um exemplo aqui, tá bom, gente? Reduzir as despesas não essenciais, por quê? Porque está um gasto muito alto. Reduzir aqui de 5, o ideal seria 2, de quase 6, né? 5.900, o ideal seria 2.900. Então aqui você tem um potencial de redução de R$ 3.000. E aí sim você, olha, uma visão de que se você guarda hoje 100, você deveria estar guardando por volta de 2.000. Então só o fato de reduzir esses 3.000 já vai permitir eu alocar 2.000 para investimento. Então você vê, essa análise 50, 30, 20 te dá uma visão do que você precisa fazer para começar a estabilizar o seu orçamento, para começar a estabilizar a sua vida financeira. Bom, nós já falamos aqui agora sobre o radiograma financeiro, a parte 2. Espero que vocês tenham conseguido construir o radiograma de vocês, tá bom? Falamos também sobre a regra 50, 30, 20, que é o que? Distribuir as minhas despesas nessas três grandes categorias. Primeiro, despesas essenciais, que tem que ser alocado por volta de 50%. Despesas não essenciais, pode ser alocado por volta de 30%. Investimento, que pode ser alocado por volta de 20%. Não existe uma regra, isso é apenas uma sugestão para que a gente possa começar a entender o nosso orçamento e o que eu preciso fazer para atingir um certo nível de liberdade financeira. Então, essa é uma das ideias que podem ser feitas para que você possa ter essa liberdade para você, tá bom? E aí a gente já começou a identificar algumas coisas, né? A gente já conversou durante a aula sobre, por exemplo, será que eu não tenho 2, 3, 4, 5 streamings de vídeo, de séries? Será que eu não posso reduzir?
será que eu não tenho utilizado muito Uber? Porque, não, Uber é só 15 reais, 20 reais. Então você pega uma corrida 20 reais. Ah, é só 20 reais, é só 15 reais, é só 20 reais. Aí quando você vai olhar no final do mês, o cartão de crédito vem 3 mil reais de Uber. Será que isso não é um tipo de desperdício? Se a gente, por exemplo, compra no iFood, compra no iFood, a dispensa tá cheia, mas compra no iFood, a dispensa tá lá. Pode acontecer de, além de você ter o desperdício de estragar alguma coisa da sua dispensa, com certeza quando você compra no iFood, você também joga fora algumas coisas que estão lá. Será que a gente não pode identificar esses desperdícios e começar a reduzir? Qual que é o impacto que isso traria para você na sua vida financeira? Então, uma ideia aqui com este radiograma, você consegue enxergar aonde você está alocando os seus recursos e consegue identificar potenciais ganhos, os potenciais desperdícios que vocês têm. E agora é com vocês. De novo, atividade. Tem aí no plano de atividade de vocês o que você precisa fazer para reduzir os desperdícios. Você conseguiu identificar desperdícios? Você conseguiu ver coisas que você está alocando o seu dinheiro de uma forma que talvez não seja tão interessante para que você possa construir a sua liberdade financeira? O que você precisa? Lembra que você colocou o seu sonho no papel? O que você precisa fazer para chegar nesse seu sonho? Tem aí um plano de ação para que você possa construir o seu plano de ação com prazo, como você vai fazer, o que você vai fazer, quando você vai fazer, porque você só vai conseguir mudar a sua vida financeira se você tiver um plano que atenda à sua demanda. E esse plano é você buscar o sonho que você tem aqui. Você colocou lá na aula um sonho. Qual é esse sonho? Coloca isso no papel e a partir daí, aqui é o plano de ação de como você vai construir esse sonho. Agora é hora de você analisar o seu radiograma completo. Você conseguiu identificar desperdício? Conseguiu ver aonde você está realmente alocando o seu dinheiro? Conseguiu construir esse plano de transformação financeira? A gente se vê na próxima aula. A próxima aula vai ser a última aula. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí nas nossas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, Facebook, YouTube. É Minhas Finanças Pessoais, tá bom? Abraço, tchau, tchau.